Olá, estamos aqui com mais um A Caixa Preta, esse programa que é feito por pessoas e para pessoas que amam cinema. E o nosso convidado ilustre de hoje é o Raul Pérez. Eu vou apresentar um pouco o Raul, lendo uma mini biografia do percurso, trajetória, dos melhores trabalhos, né? Não melhores, mas os trabalhos mais significativos da sua jornada, né? Raul Pérez é jornalista com formação pela PUC São Paulo e Universidade de Coimbra, em Portugal. Cobriu política e mercado cultural de 2014 a 2019, esteve à frente do departamento de comunicação da Especine, empresa que investe no setor audiovisual na cidade de São Paulo. Em 2019, decidiu investir na sua carreira de roteirista em apenas um ano, foi selecionado para o Laboratório de Desenvolvimento de Roteiristas da Netflix e para o Laboratório de Narrativas Negras, que a Globo promove em parceria com a Festa Literária das Periferias, a FLUP. É um dos fundadores do Nicho 54, instituto que trabalha pela promoção e valorização dos negros brasileiros na indústria audiovisual. Também é sócio da produtora Mundi, focada no desenvolvimento e produção de projetos de ficção e documentário para cinema, TV e plataformas de streaming. Atualmente, assina roteiros Atualmente assina roteiros de séries de grande alcance como Sintonia, da Netflix, e Anderson Spider Silva, da Paramount Plus. Sobre essa última produção, que eu estou apaixonada, preciso dizer, foi um dos integrantes da sala de roteiro liderada pelo também roteirista e diretor Marta Olímpio e formado exclusivamente por pessoas pretas. Antes de mais nada, Raul, muito obrigada por você ter aceitado participar do nosso A Caixa Preta. Obrigado a vocês pelo convite. Hoje a gente também vai ter a nossa semana de orientação, em que o Raul é o nosso convidado para trocar com os nossos alunos e com toda a comunidade da IC. Então, também já aproveito para te agradecer. E queria fazer essa primeira pergunta para você, assim, que tem muito a ver com o nosso espaço aqui de formação. Os nossos alunos, as pessoas que frequentam a nossa escola ou que assistem, né, o Caixa Preta no nosso canal de YouTube, tem sempre essa curiosidade assim, de pensar como foi para você se descobrir cineasta, realizador, em que momento que o cinema te pegou, que você falou, tá bom, vou parar de me enganar, que é isso que eu quero mesmo fazer da minha vida. E dividir um pouco da sua trajetória, assim, a gente tem muito interesse pelo seu lado, sua trajetória pessoal mesmo, claro. Assim, como foi se descobrir um realizador de cinema. Claro. Bom, obrigado pelo convite. Estou muito entusiasmado de estar aqui hoje, de poder falar com aspirantes e roteiristas e criadores e cineastas. Bom, a minha história é muito engraçado falar sobre si mesmo, assim. Mas eu acho que tem alguns fatos fundadores, assim, de quem eu sou como artista e como pessoa. Eu sou nascido e criado no Grajaú, na periferia de São Paulo. Eu sou filho de uma família formada por 2 imigrantes, uma mãe baiana e um pai boliviano, que se encontraram e só poderiam se conhecer em São Paulo, nessa mistura. Tenho 3 irmãos, todos meninos, nasci numa família só de irmãos meninos. E os meus pais se separaram quando eu era muito jovem, assim, tinha uns 5, 6 anos. Então, eu falo isso porque a minha vida ela foi feita transitando do Grajaú para o Jabaquara, que são 2 bairros aqui de São Paulo. Para quem não conhece geograficamente, é mais ou menos uma viagem de 40 minutos, 1 hora. E aí, durante esse percurso, eu tinha muitas ideias. E eu acho que foi por conta dessas viagens que eu acabei começando a criar histórias dentro da minha cabeça, assim, durante esse percurso, esse trajeto. Inclusive, hoje em dia, quando eu travo, quando eu tenho algum bloqueio, eu preciso criar, eu vou andar de bicicleta, eu vou correr na esteira, eu vou fazer alguma coisa para poder ficar em movimento e as ideias saírem. Porque seu pai morava no Grajaú, sua mãe no Jabaquara? É o contrário, minha mãe morava no Grajaú e meu pai no Jabaquara. Eu ficava indo de lá para cá, né, da casa visitar. De um para casa de outro, para visitar, morava um tempo com um, morava um tempo com o outro. Então isso também é muito interessante, porque como morava assim 2 anos com um, 2 anos com o outro, toda vez que eu mudava de casa, mudava de escola, mudava também de amigos, mudava de contexto, então eu tive que aprender também a ser muito extrovertido, sociável, fazer amigos sempre, então acho que isso também é parte da minha, de quem eu sou, assim. E o Grajaú, assim, ser um menino negro gay que nasceu na periferia de São Paulo me fez
me deu régua e compasso assim para a vida, né, para entender as coisas. É a partir desse lugar que eu olho. Por isso que eu sempre gosto também de falar sobre o contexto de onde eu venho. Porque a partir desses recortes, eu não sou só isso, claro, mas a partir desses recortes eu também é a minha lupa para olhar para o mundo. E dentro da criação, e aí um dos grandes impactos que eu tive na minha vida foi a chegada da MTV. Assim, a MTV, ela não era aberta para toda a cidade de São Paulo. Então eu lembro da minha mãe fazer um gato net, de uma TV a cabo gato, para a gente poder ter alguns canais. E aí veio a MTV, e aí eu descobri o videoclipe, e para mim aquela foi uma das coisas mais incríveis e transformadoras da minha vida. Assim. Eu cresci muito querendo fazer videoclipe. Acho que foi isso foi esse meu primeiro passo, meu primeiro empurrão para trabalhar com cinema, TV. Mas eu, de fato, não conhecia ninguém que trabalhasse, né? Ninguém à minha volta trabalhava dentro dessa indústria. Então, para mim, era uma coisa muito, muito distante. Aí, enfim, cresci, fui fazer faculdade, aí fui fazer faculdade de jornalismo. Um pouco também já, não sabia muito, mas já um pouco entrando nesse mundo, né? Um mundo na frente das câmeras e atrás das câmeras. E aí foi com 30 anos, eu tenho 33 hoje, foi 29 anos, que eu entendi e me senti autorizado a escrever minhas próprias histórias. Assim. Então, acho que quando eu falo dessa coisa, né, de eu vim desse lugar, e era um lugar que geralmente não era muito retratado, ou quando era retratado de uma forma muito estereotipada dentro do audiovisual como um todo. Então, para mim, eu era objeto, né? Eu não era criador, eu estava de um lado, né? Eu devia ser analisado, eu devia ser representado, mas eu não podia representar. Então, esse percurso de 29 anos foi para eu me sentir autorizado a estar nesse lugar, né? A poder escrever, a poder contar minhas próprias histórias, inclusive as histórias que eu vivia durante aquele período. Que lindo, Raul. Eu, como mulher, também... acho que todas as mulheres também passam um pouco por isso, assim, de ao longo da nossa trajetória e descobrindo que a gente também pode dirigir, que a gente também pode liderar, que também é um percurso, claro que é de uma outra forma, mas em que eu me identifico um pouco com a sua história da gente precisar de um tempo para entender que aquilo nos pertence, né? E se a gente parar para pensar, você é muito jovem, né? 33. Você está falando de 4 anos que você... Mudei de carreira, né? Mudou de carreira e já teve trabalhos tão significativos, né? E uma oportunidade tão legal, assim, de poder integrar uma série como Sintonia. E aí eu queria começar perguntando por aí, né? Porque Sintonia também é um marco, né? A Sintonia inicialmente foi desenvolvida pela Luz Bragas, junto com o Conde. O Condzilla, não sei se vocês sabem, ele é aluno da IC, foi formado aqui, então é muito orgulho para a gente saber que um aluno prosperou como ele prosperou, né? E que ele construiu um império em torno do audiovisual, dos clipes e agora da ficção também. E eu acho que Sintonia realmente é um marco assim, para a história da produção de séries, né, de grandes sucessos. Então, na primeira temporada, você ainda não integrava essa equipe de criadores, de roteiristas, mas depois essa série vai para a produção da Gulani Filmes, né? E você já começa a participar. E como é para você escrever para personagens assim? Como é nesse caso? Assim, você já chega, esses personagens já existem, já são amados pelo público e a gente precisa continuar criando. Já tinha um arco. O que vocês puderam fazer de diferente das ideias, da premissa, da Bíblia inicial da série? Legal. Como foi isso para você? Essa é uma ótima pergunta, porque quando eu cheguei, e aí essa é a diferença de o Anderson Spider Silva, né, a série da Paramount, a gente criou desde o princípio, assim. O Martin, criador, tinha lá uma orientação, mas os personagens, em que pese eles serem baseados em personagens da vida real, a gente teve que criar a história toda, né? Então foi um trabalho bem árduo, de muito mais tempo. O Sintonia, ele já era um sucesso. Então é outro tipo de pressão. Tudo é um pouco de pressão no seu trabalho, mas era um outro tipo de pressão. No caso do Sintonia, eram os personagens. Eu entrei na 3ª temporada como um colaborador, então eram personagens que já eram muito amados, muito reconhecidos, as pessoas já tinham se envolvido com as trajetórias. E a ideia, quando eu cheguei, era justamente a gente entender como a gente continuava mantendo o nível lá em cima. Como colaborador, a minha participação na 3ª temporada foi um pouco de ajudar a construir da Bíblia para sinopses esses episódios, né? Então foi a primeira série de fato para streaming que eu trabalhei.
E já era sintonia. Então, assim, eu tava com muito medo, mas ao mesmo tempo muito feliz de estar naquele ambiente. E eu falo sempre, enfim, depois participei de mais 2 temporadas, né? Eu falo sempre pra galera da Gulani, enfim, pro Gui Quintela, que é o chefe da sala de roteiro, e pros meus colegas, assim, que sintonia me deixou mal acostumado, porque é um lugar em que você sente muito as suas ideias muito acolhidas, assim. A equipe parece que está todo mundo, parece não, está todo mundo muito envolvido, muito engajado, assim, é um projeto que as pessoas amam muito fazer, assim, todas as pessoas em todos os níveis da produção, assim, está todo mundo muito envolvido e agregando muito também. Então, o Sintonia é aquela espécie de série que você você escreve o roteiro, mas você tem certeza que o ator vai trazer a vivência dele. Então, nessa última temporada que foi ao ar, que foi a 4ª temporada, eu sugeri da gente colocar a batalha de MCs, né, que era uma coisa que veio também da minha experiência, tal. Só que aí eu não escrevia ali, né, as batalhas, tipo, imagina, eu não sou esse tipo de artista. E aí quando chegaram os artistas que realmente fazem isso, o negócio foi lá para cima e dá tanto orgulho, porque você também tá trazendo um tipo específico de cultura, de manifestação cultural que nem sempre tem espaço, né, dentro da tela. Então, para mim, o Sintonia ela é essa experiência, assim, uma série, um projeto em que está todo mundo muito apaixonado e querendo fazer dar certo. Porque, enfim, fazer uma série é sempre muito exaustivo, né? Muito trabalho. Sim. Então, quando tem esse engajamento, fica tudo mais fácil. E aí, a diferença de escrever para o Anderson Spider Silva, que eu preciso dizer que eu estou apaixonada e viciada. Eu comecei a assistir porque eu ia te entrevistar, Sim. Eu ainda não tinha assistido, apesar de ser fã do Anderson. Desculpa, Anderson, estava em falta com você. Mas eu sou caçula de uma família com irmãos que amam luta, então eu sempre assisti muito MMA, tipo, sou fã de uns caras que ninguém conhece, nem sei se conhece, tipo, Georges St-Pierre, uns lutadores, assim. Eu acompanhava mesmo. Então, o Anderson tá pro MMA, assim, acho que como Senna tava pra Fórmula 1, né? Ele trouxe pra gente... futebol, assim, né? O maior... a gente tem um lugar de adoração com ele, né? E aí eu comecei a assistir porque eu ia te entrevistar e eu tô apaixonada. Eu nem queria estar aqui com você, eu queria estar em casa vendo, porque eu parei... Terminando aqui, você vai lá terminar. Não posso, que eu tenho semana de orientação. Mas eu vou chegar em casa e eu quero terminar de assistir. Sim. E eu tive a oportunidade de gravar com o Caíto, o diretor. Legal. Publicidade, muitos anos atrás. Sim. E sempre muito excelente o trabalho dele, né? E, assim, a qualidade técnica das séries, produção. E ver nomes, tipo, Billy Castilho na direção de arte. Várias pessoas que são queridas, assim, que estão unidas ali fazendo esse filme, fazendo essa série, perdão. É lindo, assim, porque a qualidade técnica do Anderson Spider Silva é tipo uma coisa que realmente salta aos olhos, assim. Sim. Parece realmente que o nosso audiovisual chega num lugar de qualidade técnica, né? Porque de linguagem eu acho que a gente sempre teve, né? Não quero também ficar desmerecendo o nosso cinema, nosso audiovisual, mas nesse lugar dessa exigência que a gente sempre, né, foi comparado o nosso audiovisual com o audiovisual feito pelos Estados Unidos, né? E eu acho que a gente chega num momento histórico que a gente já consegue dominar tecnicamente foto, som, edição, pós-produção, com uma qualidade pau a pau, né? De realização. Mas a gente ainda tem uma vantagem incrível, que eu acho que é o nosso domínio de linguagem também, que nós brasileiros temos, também o nosso jeito de filmar e de contar essa história, né? E falar do Anderson, que é essa figura, para você ali, quando você começou a escrever essa série, pensar nessas personagens, que eu acho que as personagens são tão profundas, né? E é tão emocionante ver aquela família unida, se amando, se apoiando, e é tão real, né? As dores. A cena dele correndo com o bebê. Gente, não percam, tem que assistir, porque é muito bonito, assim. Na Larissa, maravilhosa. Eu fiquei encantada, assim, com o trabalho. Eu queria saber como foi, se você se debruçou por algum personagem, algum núcleo, como é que vocês conduziram essa sala de roteiro. Bom, primeiro, muito bom saber que você, fã conhecedora de luta, gostou da série, porque essa era uma das nossas preocupações. Assim, quando o Marton me ligou
para falar, ó, tem um projeto, queria que você participasse. O Marton já tinha sido o meu professor em um curso que eu tinha feito de roteiro. E, enfim, a gente se conheceu e durante a pandemia ele realizou uma espécie de encontro com roteiristas negros online, né, durante a pandemia. E aí, durante esses encontros, ele fazia alguns desafios, assim, tipo, você tem que escrever cena tal para a semana que vem. E, enfim, eu achava divertidíssimo. E a gente, sei lá, acho que não tinha nada para fazer, né? 2, 3 meses. Não, e eu tava nessa transição de carreira. Então, assim, eu preciso escrever, preciso ter coisa escrita e tudo mais. Então, isso era muito bom, trocar e poder apresentar e tudo mais. Então, foi assim que ele conheceu meu trabalho, tipo, me viu, né, realizando ali os desafios. Enfim, depois rolaram os laboratórios da Globo, da Netflix, e aí a terceira temporada de Sintonia. Aí ele entendeu que né, eu já estava dentro do fazer roteiro. E aí, quando ele me ligou, ele falou assim, olha, eu tenho um projeto aqui de um super atleta, é o Anderson Silva, e estão querendo fazer uma série, a série vai para Paramount e tal. E aí eu ia falar sempre qualquer coisa que ele propusesse, enfim, então no começo de carreira e também é o Marton, talvez o melhor roteirista com que eu já trabalhei. Mas eu tive que falar, né? Eu falei assim, Marton, mas eu acompanhei MMA por conta do Anderson Silva, que eu acho que foi grande parte dos brasileiros conheceu o que era o UFC através dele, né? Por ele ser essa figura, esse grande atleta, né? Um dos maiores da história, assim. Mas eu não domino o tema. Não vou mentir também. Mas aí ele falou assim, é interessante você falar isso porque, na verdade, eu não acho... A série, obviamente, é para contar a história do Anderson Silva, mas mais do que isso, queria fazer uma série sobre uma família preta, sobre o afeto de uma família preta, porque eu estou vendo aqui as histórias e estou entendendo que a gente pode construir esse lugar. Enfim, a nossa ideia sempre foi criar, mostrar isso que a gente, uma sala prioritariamente formada por pessoas negras, né? A gente tinha a Susan Kalik, Eliana Alves Cruz, que é escritora também, o Luiz Guilherme de Assis, e o Álvaro Campos, que era a única pessoa não negra da sala. E a gente construiu isso. A ideia era a gente conseguir justamente mostrar como que para existir um atleta do tamanho, da magnitude do Anderson Silva, é preciso uma base familiar, tipo uma série de pessoas e uma série de laços construídos para te sustentar. Então, a série é muito sobre isso, né? Do tipo, como o Anderson virou o maior de todos os tempos dentro do que ele faz. Então, foi muito... Era isso, era a gente trazer histórias que lembra da mãe, da avó, do irmão, né? Do tipo, eu lembro muito dessa coisa quando a Eliana Alves Cruz falou do nenhum de nós luta só, que até arrepio um pouco. Eu também arrepio. Porque é isso, é uma série sobre luta em vários sentidos. É a luta do dia a dia de uma família que não é uma família rica para conseguir sustentar muita gente. É a luta de um atleta que veio desse lugar para conseguir se estabelecer num universo em que rola muito dinheiro. É a luta contra o racismo diária, é a luta para ficar junto, né? É a luta desse cara que vira esse ícone pop e tem que lidar com também ser pai, também ser marido, também ser filho. Então era essa um pouco a ideia quando a gente começou a escrever. E assim, eu fico muito feliz com o resultado. Assim, claro, é um trabalho, né? De novo, série é um trabalho de muita gente. Audiovisual, né? Então, e isso é muito legal, né? Porque, de novo, todo mundo tem que estar envolvido nessa unidade para fazer a história acontecer. E quando a gente viu as imagens que o Caio trouxe e tal, nossa, você começou a tipo, chorar. Que bom, né? É isso, eu falei para ele, porque eu escrevi um dos episódios que eu assino, é o terceiro episódio, que tem uma história da relação... Não fala, parei nesse. Mas é só uma sinopse da relação do Anderson com a mãe dele, que é uma figura que é meio que não aparece até o terceiro episódio. Enfim, e coincidiu também de, no Sintonia, eu ter que escrever um episódio que era sobre maternidade, assim. E a minha mãe faleceu um pouco antes do início da pandemia. Então, assim, imagina quanta emoção acontecendo. Mas foi ótimo, porque eu escrevo também para poder expurgar esses demônios, né? Para poder, tipo, falar, poder, de alguma forma, pegar essas coisas boas e ruins e elaborá-las, exatamente. Transformá-las em uma outra coisa.
que pode ajudar outra pessoa, de repente, a lidar com luto, a lidar com abandono, a lidar com várias coisas. Então, enfim, foi isso. A sobreviver, né? Exatamente. Tem uma frase que eu gosto muito que é o tempo transformador em poesia, né? E eu acho que nós artistas temos que fazer isso, assim, pegar as nossas dores e transformar em poema, em filme, em arte. em qualquer, né, em arte. Porque é o jeito que a gente lida com a realidade, que a gente experiencia a vida, né? Exatamente. Eu acho que é isso que é tão bonito, assim, da série. E eu estava vendo uma entrevista do Marlon justamente pensando sobre esse lugar, né, dele falar que, tipo, isso não é uma história... Não, a gente não quer representar o Anderson como, tipo, o único cara preto que conseguiu vencer. Ele é um cara incrível, com uma família que deu muito apoio. E para você ser um grande, você precisa ter apoio, né? Em qualquer área. Você tem que ter apoio da sua família, dos seus colegas, ter gente torcendo por você. E isso fica muito claro ali, né? O quanto aquela família, mesmo, muitas aspas, né? Disfuncional, no sentido que o pai dele e a mãe não estão ali imediatamente, mas ele é tão amado por esses tios, esses primos que estão ali uma outra crescendo. Estrutura, né? Assim, e também a falta de estrutura. A dificuldade do Anderson, assim, o desafio, não é uma dificuldade, mas o desafio é quando você representa uma pessoa que está viva, essa pessoa também, você precisa você precisa sempre entender se você está fazendo jus. E se de repente tem lugares em que a pessoa não quer que mexa, mas mesmo nesse sentido a gente foi muito sortudo, assim. Conversamos com o Anderson Silva e com a família uma série de vezes, assim, entrevistamos a mulher dele, a mãe, os filhos. Então a gente o recebimento, o jeito que eles nos receberam e toparam compartilhar as histórias, eu acho que também partiu. Acho que também o ponto de confiança era esse, de que eles estavam contando as histórias pra gente, que tinha em algum lugar tinha uma intersecção de eu sei o que é isso, sabe? Eu sei o que você passou, eu sei o que é viver isso. Existe algum material escrito antes do roteiro? Vocês, ou só a partir das entrevistas com o Anderson, vocês foram decidindo? Por exemplo, eu sou atriz. Você também é ator? Não. Não? Nunca fez teatro? Por enquanto, não. Não, Vamos porque ver. eu acho que todo ator escreve muito bem, sabe? Sim. Porque entende a cena, né? Sim. E eu estava assistindo a série e eu fiquei assim, que ação física maravilhosa que é você desentortar pregos. Aí eu fiquei assim, claro que isso é uma história, claro que isso é verídico, esse tio deve ter feito isso com ele real. Mas descobrir na rotina, né, do dia a dia, onde que uma ação, uma atividade física pode virar uma ação física, né? Ele está ali sendo desafiado pelo tio, você vai ter que desentortar. O outro vem e traz os pregos já para ele poder terminar mais rápido. Sim. Esse tipo de coisas que traz tanta realidade e verdade para a história. Tudo isso vocês pescaram dessas entrevistas? Dele contando? Na verdade, assim, no começo, teve um período de pesquisa em que o Marton e a Eliana Alves Cruz, eles já estavam pesquisando a história, já estavam reunindo alguns episódios da história do Anderson. Acho que, se eu não me engano, já tinham conversado pelo menos uma vez com ele. E a gente tem um livro também, agora eu não vou lembrar o nome do autor, mas tem um livro que se chama Anderson Silva, que é uma biografia do Anderson Silva. E ele também serviu como base para a gente começar a entender algumas histórias e na entrevista entender assim, vale explorar isso aqui, vale explorar aquilo ali. Então, a gente começou daí. Mas, de fato, as entrevistas foram muito, assim, enludecedoras, porque você conta uma história, vem outra história, não, mas conta isso direito, porque... E a história do prego, assim, desde que ele soltou isso, a gente falou, isso é imagem, isso tem que estar. E tinham várias coisas que ele falava da sorveteria, né, essas coisas que ele lembrava do correr com o filho para levar para o hospital, porque um dos filhos nasceu com problema, né, de saúde. Então, todas essas coisas a gente ia pegando e entendendo onde encaixar. Mas foi isso, eles eram muito abertos, né? O Anderson Silva, especificamente, era uma abertura muito grande, assim, uma confiança muito grande. Isso. E quando tem confiança, você tem responsabilidade também, né? Sim. Mas eu acredito, porque eu já encontrei ele já agradeceu. Então, assim, acho que a gente fez jus à história deles. Com certeza, a série está muito linda, muito linda. E dentro da sua... dos teus novos desafios, as coisas que você está vislumbrando para a sua trajetória como realizador, quais são os seus próximos projetos? E depois eu queria falar um pouquinho sobre o nicho
54, que eu acho que é um trabalho incrível, que precisa ficar registrado aqui no nosso Caixa Preta, porque nós somos uma escola, somos, né, um espaço de educação, e é muito admirável o trabalho de vocês. Eu queria que você contasse também de onde que surgiu esse desejo, como vocês estruturaram o projeto, enfim, o que você quiser contar para... Claro. Bom, sobre projetos, eu sou um roteirista muito de criação, ou seja, assim, eu tenho um monte, eu falo que são as gavetas, assim, muitos projetos em que eu estou trabalhando, que são projetos próprios. Então, e aí cada um num estágio muito diferente. Tem projeto que já está com produtora, tem projeto que eu ainda estou desenvolvendo para apresentar para o streaming. Então, dentro desse período, né, porque eu acabei de voltar de um intercâmbio para fazer um curso de direção nos Estados Unidos também, uma bolsa que eu ganhei, uma coisa muito doida, dessas coisas doidas que acontecem na minha vida. Maravilha. Então, eu acabei de voltar e aí estou, inclusive, reorganizando esses projetos para entender quais são os próximos passos. Então, enfim, tem muita coisa. Tem, por exemplo, um longa-metragem que eu levei, foi selecionado para o Ventana Sur, que é um longa-metragem infanto-juvenil chamado Kei Preto, que é a história de um menino negro que gosta de K-pop, né, de pop coreano, e o pai dele é sambista, é cantor de botequim. E aí a história é um pouco falar disso, assim, falar dessa relação pai-filho, né, rebeldia, e também um pouco dessas coisas que me atravessam desde que eu sou adolescente, que é um pouco dessa cultura, né? O que é sua cultura, o que é minha cultura, o que é nossa cultura, né? Do tipo, um menino negro que gosta de K-pop, então o pop coreano acessa ele primeiro que, em tese, o samba, que em tese seria uma coisa que o menino negro deveria gostar, e aí essa coisa do devo, não devo, na verdade, estamos todo mundo aqui no mundo vivendo, experimentando, e o mais legal é isso, né? Manifestações culturais todas a gente poder consumir. Então, tô fazendo isso, assim, tô desenvolvendo esses outros projetos, e aí tem 2 projetos de longa-metragem, 4 projetos de série, todos eles caminhando. Então, estou nesse estágio. E sobre o Nicho 54... E dá tempo de tomar banho, comer? Tem que dar. Mas eu acho que o mais legal dessa profissão especificamente, eu acho um super privilégio, é que o fazer, o criar, é obviamente muito esforço e às vezes chorar na frente do computador porque a ideia não vem, mas é também poder, em determinados momentos, só flanar, sabe? Só poder sair, assistir um filme, ler um livro e ficar isso é anotando. trabalho, né? Essa é a parte do trabalho. Pegar um ônibus pro Jabaquara, Exatamente. ficar olhando pela janela, a chuva escorrendo. Vendo, anotando assim, as ideias que vêm. É bem isso, assim. Então, eu acho isso muito legal. Mas é isso. Então, tá dando tempo de fazer tudo, inclusive tomar banho. Agora, sobre o Nicho 54, ele vem muito de uma percepção que é particular e compartilhada ao mesmo tempo, que era esse lugar, né? Eu falei, eu demorei 30 anos quase para poder me sentir autorizado, para perceber que as pessoas tinham interesse nas histórias que eu tinha para contar, porque todas elas eram sobre aquele lugar. Eu falo aquele lugar porque me remete à infância, mas é claro, toda a minha vida e toda a minha percepção sobre o mundo a partir do Grajaú, né? A partir dessa vivência como eu nasci. Então, eu encontrei a Fernanda Lomba, que é uma produtora executiva, enfim, uma das minhas melhores amigas, também minha sócia na produtora, na Mundi, e ela tinha essa ideia de fazer um espaço de formação, né, como é esse aqui. Ela queria, de alguma forma, conseguir realizar. E a gente... Estou explicando mal, mas assim... Porque a ideia, o encontro foi simplesmente assim. A gente estava numa mesa como essas, eu, a Fernanda e o Heitor, e ela falou assim, eu tive essa ideia de fazer uma espécie de instituto para a gente poder investir, ajudar a desenvolver a carreira de profissionais negros dentro do audiovisual. E isso vem a partir do contexto que a participação de pessoas negras dentro da direção, tinha acabado de sair a pesquisa do GEMA, que é um grupo de pesquisa da UERJ, né, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em que mostrava que menos de 2% de pessoas negras estavam na direção e nos roteiros dos filmes, das 10 maiores bilheterias de filmes dos últimos 20 anos. E a partir desse dado, e a partir das nossas perspectivas, sendo profissionais negros dentro do audiovisual, a gente falou assim, não, o que a gente pode fazer, que tipo de atividade a gente pode realizar para incluir mais gente
e para que as pessoas que já estão dentro possam se fortalecer como profissionalmente dentro desses lugares. E aí foi isso, a gente passou meses, assim, uns 6, 7, 8 meses desenvolvendo o que seria a ideia desse instituto. E aí nasceu o Instituto Nicho 54, que é uma instituição que realiza atividades de formação, atividades de mercado e atividades de curadoria, né, criação de repertório. Então, a gente meio que dividiu essas coisas, assim. O Heitor Augusto é um curador de cinema, já foi do júri do Festival de Berlim, enfim, todo mundo muito envolvido com cinema. E aí a ideia com o Instituto Nicho 54 era justamente a gente conseguir oferecer. E aí, no primeiro ano, o que a gente fez foi realizar um evento para falar, estamos aqui. E a partir desse evento as pessoas começaram a chegar, porque, de fato, esse era... Sabe quando a fome é a vontade de comer? Sabe quando você... Tipo, mesmo as produtoras, as distribuidoras, assim, tava todo mundo assim, cara, eu entendo que tem alguma coisa errada. Eu entendo que tem alguma coisa errada quando eu olho para o lado, dentro da minha empresa, e eu só vejo pessoas da mesma classe social, da mesma cor, mas eu também não sei muito o que fazer, o que eu faço agora? E aí, enfim, o Nicho 54 ele veio um pouco também para ajudar essa discussão dentro do debate público, sabe? Do cinema como direito ao trabalho, para a gente tirar essa ideia de que a indústria audiovisual é só a indústria dos sonhos, porque isso também é abrir espaço para muita arbitrariedade, né? Sim. Então, como uma vez que pessoas como nós, né, pessoas que vêm de outro lugar, a gente precisa de salário, a gente precisa de, né, horas de trabalho demarcadas, etc. Como é que a gente faz para fortalecer essa cultura do trabalho a partir do recorte racial e de gênero dentro do audiovisual? E aí foi assim que a gente começou a desenvolver atividades, fomos captar dinheiro, e aí a gente conseguiu patrocínio da Netflix, patrocínio da Open Society, que é uma ONG global também. Enfim, aí já estamos no 5º ano de Nicho 54, que coincidiu justamente com a minha transição de carreira também. E o Nicho já realizou coisas incríveis. Tem esse projeto, por exemplo, criado pela Fernanda Lomba, que é o Nicho Executiva, que é uma formação para produtoras executivas, que é uma coisa também que não é tão... Não existe tantas formações como essa. E no ano passado, e no ano retrasado e no ano passado, conseguiu montar uma comitiva de mulheres negras para levar em festivais como o Festival de Berlim, Festival de Cannes, e uma participação, que é uma participação como produtora, como profissional. Então, fazer negócio, trocar cartão, Sim. Desenvolver, entender como é que funciona o mercado internacional para voltar para cá, né? Muito... Com outra ideia, né? Porque Exatamente. o mundo se abre, assim, quando você entende esse business dos festivais. E tira um pouco também dessa ideia da inacessibilidade. É dessa ideia da inacessibilidade, sabe? De que existe um lugar que você não pode ir. Que, né, é isso que vem sendo dito pra gente há muito tempo, e isso que a gente não topa mais. Então, quando a gente leva essa comitiva de mulheres negras para Cannes, e aí eu falo especificamente da Fernanda porque é o projeto dela, um projeto que ela queria desde o início, assim, ela conseguiu com muito esforço. É isso, assim, é uma mudança de paradigma, sabe? Sim. De poder essas produtoras voltarem, compartilharem esse conhecimento com outras produtoras, e assim a gente conseguindo um alcance, né? E a gente não tem a dimensão agora aonde toda essa ação vai reverberar, exatamente, porque leva um tempo, né? Eu digo isso porque aqui na escola a gente tem programas de bolsa para pessoas pretas e negras, pessoas que... A gente tem uma parceria com o Instituto Criar, há alguns anos também, de formação continuada, e que a gente teve oportunidade de formar pessoas que a gente tem muito orgulho, que hoje estão no mercado, ganhando prêmio, indo para Cuba, fazendo seus filmes e construindo as suas histórias. E dentro desse processo também, a gente conseguiu agrupar alguns alunos e alunas da IC, e um coletivo nasceu aqui, que é o Contraplano. Eu acho que eles vêm hoje aqui para te prestigiar. Legal. E a Dionan, que é acho que é a maior líder assim, desse coletivo, que é a Dionan, o Guilherme Dourado e a Natália Duarte. E o Francisco, Francisco Lira, que está na Globo agora. Mas eles criaram esse coletivo Contraplano, começaram a fazer alguns curtas. A Dionan colocou um projeto na SPCine, ganhou um prêmio, produziu
o curta, a gente deu apoio, ela gravou aqui no estúdio e tal, e ela ganhou o Festival de Brasília. Legal. Ganhou melhor atriz, ganhou melhor curta, voltou de Brasília, ganhou melhor foto, voltou com 4 prêmios do Festival de Brasília desse ano. E eu falo isso porque assim, são pessoas que a gente apoiou, investiu, sim, e hoje estão conseguindo construir sua trajetória por seus méritos, por seus talentos. Mas a gente, como espaço de formação, fica muito orgulhosa, claro, né? A escola fica muito orgulhosa. Mostra, eu sou um filho de política pública e de política afirmativa, então mostra o impacto que existe dessa mudança de paradigma, sim, que já demorou para acontecer, sabe? Então, é isso, é o coletivo, né? Mostrar que só ter a oportunidade, a gente dá 4 prêmios de festival de gramado, exato. No Festival de Brasília, que é um dos mais... De Brasília, desculpa. Imagina. Festival de Brasília. Então, e é isso, como as coisas vão sendo construídas, né? Exatamente. E acreditar que isso é tão importante, assim, essa ação nesse hoje. Você vai ter tanta história para contar, tipo, aquela pessoa do nicho fez isso, você vai ver. É tão bom ao longo do tempo, claro, né? E acho que a gente está caminhando para o final aqui da nossa conversa, da nossa entrevista. Eu queria também saber de você, assim, se você pudesse dar um recado para as pessoas que estão estudando cinema, o que você poderia dizer dentro da tua trajetória que possa inspirar, né? Acho que quem está começando está sempre cheio de tantas dúvidas, tantos medos, né? Claro. E acho que esses medos nunca abandonam a gente, eles vão se transformando de alguma forma. Exato. Mas como você... Uau! Entende? Boa pergunta. Eu, assim, como a gente está falando assim de impacto e da gente ver, quando a gente fala, por exemplo, da Jonan, é isso? Esse é o nome dela? A gente está falando assim de outras meninas negras e outras pessoas, outras crianças e adolescentes que vão ver nela uma possibilidade. Que a coisa toda né, a gente está falando de representação audiovisual, a coisa toda do estereótipo, né, é que ele limita o que você pode ser no mundo. Então, se eu só vejo bandido da minha cor na TV, eu acho que aquela é a única possibilidade de futuro que eu tenho. Então, quando eu entendi, e ao ver pessoas que já tinham começado antes, como o próprio Marton, a Renata Martins, quando eu vejo essas pessoas realizando e fazendo, e criando, e mostrando que é possível ser uma pessoa preta e ser roteirista, diretor, eu falo assim, então eu posso tentar, então tem um caminho aí para mim. Então, eu não sei muito o que falar para as pessoas, assim. A única coisa que eu posso dizer é, de olhando daqui, assim, existe um espaço, aí eu tô falando para qualquer pessoa, independente de ser preta, branca, homem, mulher, assim, existe um espaço, e eu acho que e eu tentei por muito tempo reter, assim, represar, falando assim, não, tá tudo bem, eu não preciso soltar isso para fora, sabe? Vou deixar isso aqui, essa vontade de escrever, de manifestar, de compartilhar, de contar as minhas histórias, vou deixar ela aqui no cantinho e vou vivendo. Uma hora passa, sabe isso? Uma hora passa. E não passou. E aí eu acho que se você sente que isso existe em você, que tem essa voz falando assim, compartilhe histórias, então vá, se envolva, né? Tipo, estude. Aqui, imagina, quem está estudando aqui na EC já tá formando uma rede de profissionais que daqui a 10 anos vão ser todos os cabeças do audiovisual. Então, é muito importante você estar inserido, muito importante você participar de festival, ir conversar, trocar ideia. Eu recebo um monte de e-mail, de mensagem de pessoas falando assim, olha, cara, eu vi você em tal lugar e eu fiquei muito interessado em saber tal. E eu sempre respondo, porque para mim é uma honra muito grande, assim, poder ver que as pessoas veem uma possibilidade em mim também. Então, acho que é isso, assim, né? Não desistir, com consciência, obviamente, assim, né? Cada um sabe onde o calo dói, mas ir em frente, porque essa vozinha ela vai ficar enchendo o saco até o fim. Não tem como fugir, né, do nosso desejo. Exatamente. É melhor aceitar e caminhar em direção a ele. Exatamente. E estudar, né, e entender. E também não se iludir deslumbrar, né? Deslumbrar, de que é simples, que é fácil. Exatamente. Porque a gente sabe que não é, né? É importante a gente lembrar
que cinema é uma arte lenta, né? Uma arte trabalhosa, mas que dá, quando vem, fica pronto e a gente começa a distribuir, mostrar isso para o mundo. Faz tudo valer a pena, né? Faz tudo valer o processo. Acho que é isso. Esse foi o nosso Caixa Preta com o nosso querido Raul Pérez. E, mais uma vez, muito obrigada. Imagina, muito obrigado. Desejo muita sorte aí nos próximos projetos, muito sucesso sempre na sua trajetória, nos Amém. seus filmes. Para Axé. vocês também. Axé. Obrigada, gente.